Boa noite a todos. Boa noite. A gente está na série Escatologia, Estudo do Fim dos Tempos. E o tema dessa noite é Bendita Esperança. E para a gente falar antes da gente entrar no Bendita Esperança, eu queria dar uma pincelada naquilo que o Gi trouxe para a gente semana passada. Pelo que eu estou vendo aqui, muita gente não estava aqui, né? E o Gi falou das virgens, das 10 virgens, e o candelabro. Candelabro não, a lâmpada, né? A lâmpada das 10 virgens. 5 eram prudentes e 5 eram imprudentes, eram tolas. E engraçado que uma coisa que o Espírito Santo de Deus trouxe para mim sobre essa lamparina, a lamparina é uma luminária antiga. O Espírito Santo de Deus trouxe para mim sobre essa lamparina, além de ser uma luminária antiga, é uma luminária que ela tem uma ponta para se acender, que me fugiu o nome agora. Pavio, perfeito. Ela tem um pavio para se acender, só que embaixo da lamparina tem um lugar que fica escondido para guardar o óleo. E o Gi trouxe semana passada sobre guardar o óleo. Se a gente vive a nossa vida como alguém que não guarda o óleo, a gente vai perecer no meio do caminho. O que é o óleo, Cleverson? O óleo é o relacionamento com Deus. E uma coisa que o Gi me falou, que muito nos falou, né? Que muito me chamou a atenção, é muito engraçado. Ele falou assim, cara, relacionamento com Deus, a gente não se transfere. Então o relacionamento que o Gi tem com Deus, ele não transfere para mim. E a gente cresceu eu pelo menos, vou falar de mim, eu cresci numa ideia que eu vou na igreja todo domingo, dou minha oferta, tenho que trabalhar a minha vida, porque aí o pastor Lê e o pastor Gi vai e ora por mim, e Deus me abençoe e eu venho buscar minha bênção no domingo. Não, cara, o Espírito Santo de Deus, ele quer você, ele quer se relacionar com você. E quando chegar no último dia, a gente não vai poder falar, mas o Lê orou muito lá, eu era da igreja do Lê, cara. Ele orava muito, ele era crente. Eu via ele pulando aqui para cima, ele era crente de verdade. Não, o Espírito Santo de Deus vai querer saber se ele te conhece, se você o conhece, se ele te conhece. Então o Gi trouxe isso e isso muito me pegou. Bom, o que eu queria falar essa noite? Antes de me entrar na bendita esperança, eu queria falar um pouco sobre a cruz de Cristo. E o que tem a ver, Cleverson, bendita esperança com a cruz de Cristo? Tudo. Tem tudo a ver. Porque se eu não olho para a cruz de Cristo e vislumbro a cruz de Cristo com um brilho nos olhos, não tem como eu falar de bendita esperança. Porque a cruz de Cristo vai se tornar apenas um evento. Um evento que aconteceu na história, muito legal, Jesus veio e eles falam que Jesus vai voltar. Se eu não tenho brilho nos olhos, se eu não entendo a cruz de Cristo, não vai passar de apenas um evento na minha vida. Então, para a gente dar início nisso, eu queria que você abrisse lá em Tito. Tito capítulo 2, versículo 11. Capítulo 2. Versículo 11, 12 e 13. Vamos lá. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora para todas as pessoas, ela nos orienta a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta presente era, enquanto aguardamos a bendita esperança, o glorioso retorno de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Uau! Aí você vai perguntar para mim, cara, o que isso tem a ver com cruz, cara? A gente está falando de algo que está por vir. Bom, a cruz de Cristo, Deus nos criou de forma relacional, e o Gi trouxe um pouco disso semana passada. Deus nos criou de forma relacional, só que o homem pecou,
E quando o homem peca, ele cria um abismo de distância entre ele e Deus. Aí Deus vem, envia Jesus Cristo, e ele vai e morre no nosso lugar. E ele, o que ele faz com esse abismo? Ele se torna como uma ponte, conectando-nos novamente a Deus. Então, a partir de agora, não somos mais, éramos merecedores de condenação eterna, distante eternamente de Deus. Agora não somos mais merecedores disso, continuamos merecedores, mas agora temos Cristo. Então, quando a gente não entende isso plenamente, o que a gente precisa para entender? Consciência de quão pecador somos. Você sabe por que muitas das vezes a gente perde o brilho nos olhos? Porque muitas das vezes a gente se acha bom, cara. A gente se acha legal, a gente vem no culto, eu nunca matei ninguém. Eu nunca roubei. Cara, eu sou bom. Essa consciência é uma consciência mundana. Quando a gente olha para a Bíblia nos diz que somos o mais miserável de todos os homens. Então a Bíblia, ela que dita pra gente. Então ela fala que Deus, ele é eterno e soberano, e nós, o mais miserável. Mas por que, Cleverson, eu não estava no Jardim do Éden? Eu não desobedeci a Deus no jardim. Só que quando Adão e Eva desobedecem, o pecado dele se torna como um veneno em nossas veias. Então, meu pai pecou, eu peco, e meu filho pecará. Porque o pecado é como veneno nas veias. Aí a cruz de Cristo se torna algo incrível. Porque a partir de agora, eu estou conectado com Deus, cara. Eu merecia condenação eterna. Agora a cruz de Cristo, ela me apoia. Apoia para quê? Para me olhar. Falar assim, não, cara, agora eu aguardo a bendita esperança. Agora eu aguardo a bendita esperança. E agora entrando na bendita esperança, o que significa a palavra bendita? Bendita vem de bem-aventurado. A palavra bem-aventurado. E quando você vai no texto, bem-aventurado é glorioso. Algo glorioso. Então, bem-aventurado, bendita é glorioso. Então, a gente tem gloriosa esperança. E o que o texto diz sobre esperança? O texto vai falar sobre esperança como confiança alegre. Então a gente tem uma gloriosa confiança alegre. No quê? No que a gente confia alegremente? No retorno de nosso Senhor Jesus Cristo. Cara, presta atenção, ó. Cara, Cristo me salvou. Uau! Cara, eu não tinha chance. Eu podia ser o cara mais perfeito da terra. Sem Cristo, condenação eterna. Aí Cristo vem de forma sublime, por meio do relacionamento íntimo, Ele me salva. E agora eu fico parado, não. Agora eu vislumbro a completude da salvação. Consegue entender? A gente tem a completude da salvação. Por que completude? Porque apesar de me ser salvo, a minha carne deseja o pecado. A minha carne deseja o pecado. Eu ainda penso em abandonar tudo e desistir de tudo. A minha carne quer pecar. Então, eu aguardo a bendita esperança. E para a gente entender esse aguardar a bendita esperança, eu queria falar um pouco sobre o que aconteceu comigo ano passado. Ano passado eu viajava e fiquei muito tempo viajando durante 10 anos. Só que no meio do ano passado aconteceu um episódio diferente. Eu viajei e a Daiane, minha esposa, precisou ficar em casa, porque tinha que resolver um monte de problemas. E conforme eu viajava, eu saí de viagem, e conforme o tempo ia passando, eu e ela ia nos angustiando. Uma angústia de saudade um do outro. Só que a gente conversava todos os dias, apesar da distância, a gente conversava todos os dias pelo celular. E a gente não deixava o relacionamento, por mais distante que esteja, ele morrer. Entende? Então, a Daiane, cheio de afazeres, porque ela ficou pelos afazeres, só que ela não deixou se perder nos afazeres. Entende? Então, trazendo para a nossa vida rapidinho, muitas das vezes a gente se perde nos afazeres dessa vida. Sabe por quê, cara? Que muitas das vezes a gente não vislumbra o retorno de Jesus, porque a gente perdeu a cruz de Cristo de vista. A cruz não faz mais sentido. A cruz é um evento só que aconteceu na história e eu aprendi isso e é muito legal. Mas os nossos olhos não queimam mais por isso. A gente acha que a gente é bom, cara. Fala pra mim, como que eu,
não queimo e não vibro pela cruz de Cristo, eu vou aguardar a bendita esperança. Como? Se a cruz de Cristo é um evento que aconteceu na história e ponto final. Sabe, você sabe por que a gente tem essa mentalidade? Porque a gente não é amigo de Jesus. O Léo ora para mim, eu não oro mais como eu orava antes. Eu não me relaciono mais. Minhas orações, elas são fracas e curtas. Eu não gasto tempo na presença de Deus. Eu estava conversando com uma pessoa lá em casa. Falei para ela assim, cara, momento com Deus é mais do que falar. É muitas das vezes ficar sentado esperando Ele chegar. E vai ter dia que Ele não vai vir, cara. Só que tá tudo bem Ele não vir. Eu vou aguardar Ele voltar. Entende? Então, às vezes, muitas das vezes eu sento para orar no meu quarto e eu falo para Jesus, eu não sei o que falar. Eu não tenho nada para falar. Só que eu vou lá, a Daiane fazia isso. Às vezes ela ligava para mim, ela falava para mim assim, Cleverson, hoje o dia foi muito corrido, cara. Eu tô cansado. Vou poder falar só rapidinho, mas eu tô cansado, amanhã eu tenho um monte de coisa cedo para resolver. Só que ela nunca deixou de estar no celular ligando para mim. E quando ela deixava de estar, porque acontecia, ela no outro dia ela estava angustiada para falar comigo. Só que Deus perdeu esse lugar no nosso coração. Muitas das vezes Deus virou apenas um evento, um clube, um lugar legal para se ir. Igual a gente resolve ir lá em São Lourenço no boliche, no kart. Jesus virou isso pra gente, sabe? Eu vou na igreja domingo porque é legal, eu vou receber a minha bênção. Não, cara. Jesus, ele tem que ganhar vida dentro de mim. Sabe, eu oro para que o Espírito Santo de Deus faça o Cristo vivo dentro de nós. Sabe, se o Espírito Santo de Deus não fizer o Cristo vivo dentro de nós, a gente vai perder o brilho da salvação. A gente perdeu o brilho da salvação, a bendita esperança não faz sentido nenhum. Entendeu? Então eu queria bem lembrado. E eu gosto de uma frase muito impressionante que eu aprendi, inclusive, na ICC. A frase, já e ainda não. Cara, essa frase é incrível, sabe por quê? Porque eu já sou salvo. Cristo me salvou na cruz. Só que ainda não. Porque ainda corre pecados nas veias. Ainda não chegou a completude da minha salvação. Cristo ainda não voltou. Abre comigo em 1 João 3, versículo 2 e 3, por favor. É 1 João capítulo 3, tá? Capítulo 3, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Todavia, sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, pois o veremos como Ele é. E todo que tem nele essa plena confiança, purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. Meu Deus. Você entende como que não faz sentido a gente não queimar mais pela cruz de Cristo? Não faz sentido nenhum. Por isso que a gente tem que abrir os nossos olhos. Olha, aquele que tem nele essa plena confiança, purifica-se a si mesmo. Sabe por quê? Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Acabou. Sabe? Eu vi um pastor falando interessante. Ele falou assim, cara, para me trair a Daiane, eu preciso matar ela dentro de mim. Porque eu só consigo trair ela se eu matar ela dentro de mim. O dia que ela morrer dentro de mim, eu traio ela. E sabe o que a gente faz? A gente mata Deus dentro de a gente, pra gente fazer coisas ilícitas de forma prazerosa. Porque se Deus estiver vivo dentro de mim, não dá. Meu Deus. Não dá, cara. O dia que eu tentei desistir, não deu. Sabe por quê? Eu vi. Depois que os seus olhos do seu coração são abertos, fala pra mim, como viajar para ganhar dinheiro? Como? Não dá mais. Não dá mais para ser o mesmo homem ou a mesma mulher, sabe por quê? O Cristo está vivo dentro de mim.
E talvez, e só talvez, você está há 20, 30, 40 anos na igreja e você sabe a Bíblia de ponta a ponta, mas o Cristo não está vivo mais. O Cristo não está vivo mais dentro de você. Você foi ferido talvez pela igreja. Você foi ferido por pessoas. Ei, se o Cristo não tiver ferido, se o Cristo estiver morto dentro de mim, o Lê, ele pode fazer o que ele quiser. Se o Cristo estiver vivo dentro de mim, o Lê pode fazer o que ele quiser, cara, eu vi. Ele pode nunca mais falar comigo. Ele pode xingar eu todos os dias. Eu vi, cara. Os olhos do meu coração foram abertos. Então, eu queria chamar a sua atenção para isso. Ei, você precisa de um milagre. Quem que pode abrir os olhos do seu coração? Apenas o Espírito Santo. Você não consegue por si só. Você precisa orar por arrependimento. Consciência de pecado. Não dá para você falar assim, então o que tem que fazer, Gi, para queimar por Jesus? Fala aí. É pular com um pé só? O que tem que fazer? É fazer assim com a mão? Não, cara, você não entendeu nada do Evangelho. O Evangelho é um fogo que queima os meus ossos. É um fogo que queima os meus ossos. Se não queima os seus ossos, você precisa orar pedindo para Deus. Deus, derrama sobre mim uma medida de arrependimento. A gente precisa de uma medida de arrependimento. Muitas pessoas acham, cara, esse cara é maluco, pulando para cima. Sabe por quê, cara? Tem um fogo que queima no meu peito, ele não me dá descanso, cara. Ei, só que você já viu uma fogueira? Quando a gente acende essa fogueira, se a gente só ficar lá parado, essa fogueira apaga. A gente precisa manter o fogo aceso. Aí você fala comigo assim, Cléber, se você está chovendo no molhado, cara, a vida inteira você me pregou isso. Sabe por quê? Por que eu estou falando isso novamente? Porque ainda não está vivo dentro de você. Você vem aqui, cara, e aí eu me esquento no fogo do Gi. Eu fico perto do Gi aqui, eu me esquento no fogo dele, mas quando eu vou para minha casa, cara, eu esfrio, sabe por quê? A vida me sufoca. Chega na segunda-feira, na terça-feira, eu tenho que fazer escolhas, cara, no meu serviço. E o problema é que a gente pensa, se a gente cresceu pensando o quê? Eu preciso trabalhar, então o Lê queima por Jesus. Eu preciso estudar, eu tenho planos, cara, na faculdade, eu tenho planos no meu serviço, eu tenho planos de carreira. Cara, essas coisas, elas não se contradizem, sabe por quê? Porque, quem tem nela essa plena confiança purifica-se a si mesmo. Purifica-se a si mesmo. Então você está no seu serviço, você está na sua escola, eu cultivo, eu pego a lenha e vou colocando a lenha. Sabe por quê? Para manter o fogo de Deus aceso. Sabe por quê? Porque depois que o fogo apaga, você precisa novamente de um milagre. Você precisa novamente de um milagre. Quando se trata de bendita esperança, a gente tem que fazer uma pergunta. Porque escatologia, cara, não é para matar a sua curiosidade. Eu estou aqui porque eu quero saber que dia Jesus volta. É 2033? Dia 10 de maio? Não. Escatologia, a ideia de escatologia, estudo do fim, é para você andar vigilante e atento, assim como as 5 virgens. A ideia é você estar atento, andar vigilante. Igual o Gi falou, que o gato dele, o Chico, andava à espreita. A espreita, a gente precisa aprender a andar à espreita de Deus. E não deixar a vida sufocar a gente e tirar o nosso olho. O gatinho é assim, você está brincando com ele assim, aí ele está à espreita. Só que se o outro fizer uma brincadeira mais legal, ele olha para o lado. Aí tira a atenção dele. Ei, a gente tem que pôr os nossos olhos em Cristo e não perder mais os olhos nele. Porque é isso que vai cultivar o nosso relacionamento. Aí vai chegar naquele dia, a gente vai ter o óleo na lamparina. Porque a lamparina, o óleo dela, ela fica escondido. O meu secreto com Deus, o Lê não sabe, não. É meu e Deus. Ele não pergunta para mim todo dia, por hoje? Às vezes ele pergunta, mas não é todo dia que ele pergunta, cara. Meu secreto com Deus, não tem como eu transferir para você. E quando a gente vai falar de escatologia, a gente tem que fazer uma pergunta. Então, quando que ele vem? Abre comigo lá em Tessalonicenses, capítulo 4. Primeira Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e versículo 18.
afirmamos a todos vós, não, versículo 16, perdão, pois, dada a ordem com a voz do arcanjo, e ao ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e logo em seguida nós, os que estamos vivos sobre a terra, seremos arrebatados com Ele nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com Cristo para sempre. Aleluia. Bom, a pergunta está respondida no próprio texto. Quando que Jesus volta? Ao ressoar da trombeta. E como que vai ser o ressoar dessa trombeta? Cara, primeiro os mortos vão ser arrebatados, e depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados na onde? Nos ares. Então é esse céu que a gente está vendo. Cara, a vida inteira eu aprendi que a gente vamos ser arrebatados para um céu bem distante, onde vai ter um monte de rua de ouro, um monte de anjinho, tudo com cara de bebê batendo asinha, nas nuvens assim flutuando, e a gente lá. A vida inteira eu aprendi isso, cara. Que a gente vai para um lugar assim bem legal. E você acredita que chegaram a falar para mim que vai ter até videogame e futebol nesse lugar? Então a vida inteira eu cresci com essa mentalidade. Ei, essa mentalidade, vou falar uma coisa para vocês. Essa mentalidade ela não é bíblica, é uma mentalidade grega. Cara, é uma mentalidade grega, não é uma mentalidade bíblica. Quando a gente vai olhar para a Bíblia, a gente não consegue enxergar esse lugar. Sabe o que a gente consegue enxergar? Vou ler para você aqui, ó. E assim estaremos com Cristo para sempre. Não é sobre um lugar, é sobre uma pessoa. Você conseguiu entender, cara? E eu estava orando hoje. O Espírito Santo de Deus, ele fez eu lembrar da mulher do poço. Sabe a mulher do poço? Jesus chegou, falou para ela assim, ó. Se tu soubesse quem te pede água, você me pediria e eu te daria água viva. E do seu interior fluiriam rios de águas vivas. Ei, enquanto a gente estiver preocupado com o que e com o como, a gente não conheceu quem. Entendeu? Enquanto a gente estiver preocupado com o que eu tenho que fazer? É pular para cima para queimar por Jesus? É vir na ECC toda segunda-feira? Quando você estiver preocupado com o que e com o como, sabe? Você não conheceu quem te pediu água. Então eu estou te falando, se você soubesse quem está te pedindo água, essa noite você pediria. E ele te daria água viva. E do seu interior jorraria água para sempre. Você entende? É eterno. E a gente precisa entender isso com o nosso espírito e não só com a nossa mente. Porque eu gosto de falar uma frase, e ela serve para a vida toda, para tudo na nossa vida. O óbvio precisa ser dito. Então aqui, sabe qual que é o meu papel aqui? Não é te convencer não, cara. Não é mexer nas suas emoções não. Meu papel aqui é como de um mensageiro. E eu estou falando para você, eu sou testemunha. Eu sou como um cara que estou contando uma boa notícia para você. Ei, Cristo veio, morreu por você, você não merecia, e ele está voltando. Só que, presta atenção, a mentalidade, Gi, presta atenção com a sua vida aí, que Jesus está voltando, então vamos andar aqui, direito. Não. A mentalidade é igual a da Daiane, uma santa expectativa. Sabe como que a Daiane aguardava o meu retorno? Perguntando para mim todo dia, quando que você volta? Quando que você vai vir? Aí eu falava para ela assim, Daiane, depende dos clientes, não tem um dia certo não, vai depender. Aí eu falava assim para ela assim, talvez, e só talvez aquela semana lá eu vou voltar. Entendeu? Aquela semana eu vou voltar. Aí ela ficava arrumando a casa. Só que ela tinha uma expectativa. Os olhos delas brilhavam. Ela não ficava sentada, já que ele vai voltar mesmo. Se o Lê não tratar você não volta mais para a igreja, como que você está se comportando, entende? A gente precisa alinhar os nossos corações. Cara, Deus não está interessado no seu serviço. Sabe, você pode ser o melhor cantor da terra. Você pode ser o maior músico desse planeta. Você pode ser o maior pregador do mundo. Deus não está interessado nisso. Deus está interessado em uma coisa.
Aonde está o seu coração? Onde seus olhos estão brilhando? Para onde você está olhando? Se você não abrir os seus olhos para isso, você vai se perder, porque eu te garanto uma coisa. Ei, a vida ela vai te espremer. E quando ela te espremer, você vai se sentir sufocado. E você vai precisar da reserva de óleo que você tem. Você vai precisar, eu te garanto disso. Muitas das vezes eu pensei em desistir, só que eu tinha reserva de óleo. Entende isso? Então o Espírito Santo de Deus, ele quer te batizar com essa consciência de quão a gente precisa desse relacionamento genuíno com Deus. Então o que a gente viu até agora? Que o Jesus ele vai voltar ao soar da trombeta. Então o arcanjo vai tocar a trombeta e o Cristo, o próprio Cristo vai descer, não para te levar para um céu, não, ele vai te arrebatar nos ares. A gente viu em 1 João que o nosso corpo vai ser como o dele. Então, aí o que me faz lembrar? Me faz lembrar do próprio Jesus. Em Atos, ele vai falar o quê? Jesus vai falar o quê em Atos? Que estava todo mundo reunido, Jesus tinha acabado de ser crucificado, aí os discípulos estavam reunidos com medo, eles trancaram a porta, porque eles estavam com medo dos líderes judeus. Aí, presta atenção, aí Jesus entra, só que quando ele entra, cara, a porta estava trancada, ele simplesmente entrou, com um corpo glorificado. O corpo glorificado, ele vai te dar poderes, entende? Então na volta de Jesus, a gente vai ser como ele é. Então a gente vai ter o corpo glorificado. Então seremos arrebatados nesses ares e todos os olhos verão. Então eu queria que você abrisse comigo lá em Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24, versículo 27. Pois, da mesma maneira como o relâmpago parte do Oriente e brilha até o Ocidente, assim também se dará a vinda do Filho do Homem. Versículo 29. Imediatamente após o tormento daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes celestes serão estremecidos. Então surgirá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra prantearão e verão o Filho do Homem chegando nas nuvens do céu, com poder e majestosa glória. Ele enviará os seus anjos com um poderoso som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos do quatro ventos de uma a outra extremidade do céu. Uau! Então surgirá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra prantearão e verão. Olhe para você ver, presta atenção. Todos os povos da terra verão. Então a ideia de um arrebatamento secreto, a gente não vê aqui. Quando a gente lê o texto, Jesus está falando assim, ó, todos os povos prantearão e verão. Ei, muita gente vai ver Jesus e vai se assustar, cara. Sabe por quê? A gente se acostumou com aquele Jesus que vem entregar a chave do nosso carro que a gente orou o ano inteiro para receber. Sabe? Eu orei a vida inteira para ter uma casa, cara, e eu venho aqui buscar a minha casa, entende? Aí se Jesus não dá a casa para mim, eu não volto mais na igreja. Sabe? Olha aqui, presta atenção. Ei, a Bíblia fala que todos prantearão. Sabe por quê? Enquanto a gente está preocupado com coisas, Deus está preocupado de onde está o meu e o seu coração. Então a gente aprende nesse texto que Jesus, ele vai vir e ele vai aparecer para todos, e ele não quer que você sirva a ele como uma mentalidade escapista. Não, eu não quero ir para o inferno, não. Então eu vou servir. Não, cara, você não entendeu o evangelho. O evangelho, ele é relacional, ele não é escapista. Deus quer que você escolha ele por amor e não por medo. Sabe por quê? O medo, ele afasta. O amor, ele une. O amor, ele une.
Então eu queria que vocês abrissem comigo para a gente entender melhor 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52. Porque a gente vai entender agora qual trombeta Paulo está falando. Sabe, eu queria que você caminhasse comigo nessa linha de raciocínio, porque se a gente não entende essa mensagem por completo, a gente fica como alguém que recebe só uma parte da notícia, sabe? Só que existe a boa notícia, ela é uma boa notícia porque ela é uma notícia completa. Entendeu? Então, presta atenção, Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Então, presta atenção, se a gente aprendeu que vai ser numa trombeta, a gente tem que se perguntar, qual trombeta vai ser essa? Então abre comigo lá em 1 Coríntios 15, 52. Já está aberto? No momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porquanto a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Uau! Sabe? Última trombeta. Ei! A última trombeta, quando a gente vai para Apocalipse, a última trombeta, ela marca a 7ª trombeta. A 7ª trombeta, ela vai marcar... A 7ª trombeta vai marcar a última trombeta. Então tem 7 trombetas e a 7ª é a última. Aí o que Paulo vai falar em 1 Coríntios? Que seremos, porquanto, ao som da última trombeta. Última trombeta. Então a ideia de um arrebatamento secreto, que vai ficar a camiseta que a gente viu no filme, né? Que aí tá aqui eu do lado aqui, aí quando vê fica um monte de camiseta aqui, todo mundo vai para um lugar lá cheio de ouro e um monte de diamante. Não, cara. Não existe isso. A igreja, ela vai passar pela grande tribulação. A gente vai passar pela grande tribulação. Aí, o que a gente aprende? Se nosso pai, vamos passar pela grande tribulação. Não, cara, sabe por quê? Porque você é amigo de Deus. Sabe? Tem um relacionamento, tem uma amizade. Sabe? Ei, o Espírito Santo de Deus, Ele quer que você se une a Ele com amor, em um relacionamento, sabe? A grande tribulação não vai ser nada. Vamos passar por dificuldade, vamos ser presos, mas Deus nos prepara alguns bolsões de misericórdia para nos livrar de algumas coisas. Seremos livres de todos os problemas? Não. Passaremos muitos problemas, porque a gente não é melhor que a igreja perseguida. Não, a gente vai passar por muitos problemas. Mas a gente tem o Espírito Santo de Deus que o Lê pregou. Você lembra da pregação do Lê na conferência, cara, que foi incrível? Ei, o que o Lê falou? O Lê falou que o Espírito Santo de Deus, ele nos capacita. Ele nos capacita. E qual que é o nosso papel? Lembra do futebol americano? É estar posicionado. Só que se a gente não tem Cristo como alvo, a gente fica tipo, eu tô jogando? Achei que eu tava na arquibancada assistindo. É muito melhor estar na arquibancada, né? Porque se o cara erra o gol, eu brigo com ele. Eu não tô lá fazendo gol. Só que não, cara, Deus não te chamou para arquibancada. Deus te chamou para jogar. Ei, Deus te chamou para jogar. Deus quer você. Isso, você só vai conseguir entrar nesse lugar por meio de relacionamento. Então o que a gente aprendeu? Que no abrir e fechar de olhos o som da última trombeta, portanto a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptível e nós seremos transformados. Vamos para Apocalipse, capítulo 11. Apocalipse capítulo 11 e o versículo 15. Apocalipse 11, versículo 15. Aí agora a gente vai ler sobre a última trombeta. Então o 7º anjo fez soar sua trombeta
E aconteceram no céu fortes vozes que proclamavam: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele reinará pelo século dos séculos. Os 24 anciões que estavam assentados em seu trono diante de Deus prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus. E declaravam: graça te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porquanto assumiste o teu grande poder e começastes a reinar. De fato, as nações se enfureceram, chegou todavia a tua ira. Eis que é chegado o tempo de julgares os mortos e de recompensares os teus servos, os profetas e os teus santos, os que temem o teu nome, tanto os pequenos como os grandes, e a hora de destruirdes os que assolam a terra. Uau! Sabe aquela música que a gente cantou? Terrível Caso de Deus? Sabe? É sobre isso, cara. Sabe? Ei, mas Deus vai vir todo mal. Não, cara. Deus vai vir para fazer justiça. É para fazer justiça. Então, a nossa justiça é poder. A justiça de Deus, ela é perfeita. Então, o que a gente aprende, cara? Ao soar da 7ª trombeta, que marca o último, que marca o fim da grande tribulação e a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso precisa estar claro dentro de nós. Ei, cara, o que eu vim trazer para você hoje? Ei, pode confiar, Jesus, Ele vai voltar. É isso que eu queria trazer para vocês. A mensagem ela se resume nisso. Ei, Jesus vai voltar. Assim como a Daiane, ela ficava com expectativa porque ela confiava que eu estava voltando. Assim deve ser os nossos corações, confiar que Jesus está voltando. Sabe? E como tem sido, aí fica a pergunta, como tem sido o nosso comportamento nesses dias? A gente se comporta como alguém que aguarda com expectativa? Ou a gente perdeu Jesus de vista, perdeu o brilho nos olhos? E a gente apenas se comporta, a gente segue. Sabe, eu vi uma história que eu achei muito boa. Sabe, nas corridas de cachorro, sabe o que eles fazem? Eles colocam uma lebre na frente para impulsionar os cachorros para correr. E aí eles põem ela num cabo de aço e a lebre sai correndo. E eles soltam o cachorro. Só que é o seguinte, os cachorros saem correndo, só que só os primeiros cachorros viam a lebre. O resto dos cachorros, eles até correm, mas eles correm porque eles veem os outros cachorros correndo. Então eu vou te fazer uma pergunta, cara. Você viu a lebre ou você viu o Lê? O Lê viu a lebre, você só está correndo porque você viu o Lê correr? Você só está correndo porque você viu o Lê correr ou você viu Cristo, cara? Como assim, Cleverson, viu Cristo, cara? Você precisa pedir para o Espírito Santo de Deus abrir os olhos do seu coração, do seu entendimento. Aí, as coisas dessa vida, ela vai perder o brilho. Aí, sabe qual que vai ser seu brilho? Vai ser isso aqui, ó. E a trombeta, e aconteceram no céu fortes vozes, proclamando: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor Jesus Cristo. Acabou. Acabou. Cara, a gente só vai experimentar de uma paz verdadeira, de uma justiça eterna, quando o reino do mundo se tornar de nosso Senhor Jesus Cristo. Só vai acontecer isso. Sabe? E eu queria contar uma breve história para vocês compreender e para me fechar essa mensagem. Presta atenção. Imagina comigo um reino. E esse reino contém um rei. E esse rei, ele sai para a guerra. E ele sai para a guerra para guerrear. E quando vê os caras vê chegando lá longe uma pessoa. E essa pessoa é conhecida como arauto. E esse arauto, trazendo para nós, é um mensageiro. E esse mensageiro, ele carrega uma boa notícia. Ele chega e fala assim, ó: ei, o rei venceu a guerra. O rei venceu a guerra e mais, ele venceu e ele está voltando. Aí, presta atenção, o rei venceu e ele está voltando. Aí a gente tem os atalaias. Quem são os atalaias? A gente tem as muralhas que cercam todo esse reino, e toda muralha tinha aquelas casinhas, sabe? E nessas casinhas tinham os atalaias, e esses atalaias, eles ficavam observando de longe. Sabe o que eles ficavam observando?
esperando vir um rei. Eles discernem os tempos e as estações, porque eles estão observando o rei. Sabe? E quando o rei aponta lá, e eles soam a trombeta dizendo: ei, o rei está voltando. Ah, cara, eu queria te falar, o rei está voltando. Sabe? Quando a gente entende, quando soa a trombeta dizendo o rei está voltando, a gente se porta, a gente, não, ele está chegando, cara. Eu preciso me portar, sabe por quê? Porque a gente é como uma noiva que no dia do seu casamento ela não fica sentada não, esperando não. Eu nunca vi uma noiva falando assim: qualquer vestido serve, compra lá, manda a Ariadne comprar lá. Eu nunca vi isso acontecer. A noiva ela vai lá, ela cuida, ela quer estar bonitinha, sabe? E o Espírito Santo de Deus é que nos dá esse suporte. E sabe qual que é o papel do Espírito Santo? É nos conduzir nesse lugar. Agora eu queria que você imaginasse, para você entender a consciência de pecado. Imagina só que essa sala está toda escura e ninguém está enxergando ninguém aqui. Aí quando vê, se acende as luzes. Aí você olha para você mesmo. Aí você está sujo, cara. Você está cheio de lama. Aí o que você sente? Vergonha. Aí você sente vergonha, você olha pra você e fala assim: eu tô fedendo, cara. Meu Deus do céu, nosso Pai, eu preciso me limpar. Sabe, quando a gente chega diante de Deus e o Espírito Santo de Deus, ele ilumina a nossa mente, ele joga luz na escuridão e a gente olha pra gente mesmo e a gente sente vergonha. A gente sente vergonha, a gente fala assim: ó, o noivo tá voltando, eu preciso me limpar. Não é mais como uma obrigação, cara, não. Ei, é como um sentimento de tipo assim: não tem como. Eu vi, acendeu as luzes, eu tô sujo. Enquanto as luzes estão apagadas, tá tudo bem, cara, ninguém tá vendo, tá tudo bem. Agora, quando você acende as luzes, quando o Espírito Santo de Deus brilha na nossa vida, você olha para você mesmo, acabou, cara. Não tem como mais continuar do mesmo jeito. Entende isso? Então, ao soar da trombeta, a gente precisa estar preparado. E eu queria que você abrisse comigo lá em Apocalipse, versículo 19. Eu queria que você abrisse esse texto e eu não queria que você apenas lesse esse texto como se fosse mais um texto. Todos os textos da Bíblia são incríveis. Mas esse, ele precisa vibrar dentro de você. Sabe por quê? Porque essa é a nossa bendita esperança, cara. Essa é a nossa bendita esperança. E se você não tem os olhos abertos, seu coração não vibra por isso, eu estou te convidando, cara, para você, ao terminar do culto, vem aqui na frente, cara. Para você, sabe, se entregar a um lugar de arrependimento. Sabe, para você orar, para que possamos orar para você, para que você, sabe, seus olhos sejam abertos, para que a luz de Cristo brilhe em você, sabe, para que a sua fogueira, Deus, o Espírito Santo de Deus venha e acenda a sua lamparina, sabe? E se você está com a lamparina acesa, cara, se seu coração vibra, eu estou te falando, cara, mantenha ela acesa, sabe por quê? Ei, o rei está voltando, e ele quer se relacionar com você. Sabe qual que é o meu maior anseio? Com ele. Eu não quero mais nada nessa vida, cara. Eu não quero mais nada. Eu quero estar com o rei. Se os nossos olhos não brilham, a gente precisa de um santo arrependimento. Sabe, a gente tem que brilhar por estar com Cristo. A gente vai viver, amanhã tem que trabalhar, mas nossos olhos eles têm que queimar. A gente precisa ter essa consciência. Sabe os grandes avivamentos que aconteceram na história? Eles eram banhados com grande arrependimento em massa. Sabe? Se a gente prega avivamento, a gente precisa entender que avivamento ele não vem senão acompanhada com arrependimento. Enquanto a gente achar que a gente é legal e bom, cara, o Espírito Santo de Deus ele não vai nos possuir. Ele não vai nos ter. Entende isso? Apocalipse capítulo 19, versículo 11. Então, olhei e eis que vi os céus abertos. E diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama
Meu Deus, Ele é responsável por julgar e guerrear com... Seus olhos são como chamas vivas de fogo. Em sua cabeça há muitas coroas e um nome escrito que somente Ele conhece. Estava vestido com um manto salpicado de sangue e seu nome é Palavra de Deus. Os exércitos do céu seguiam vestindo de linho fino, alvo puro, montados em um cavalo branco. Uma espada afiada saía-lhes da sua boca para ferir com ela as nações, e ele as regerá com cetro de ferro. Ele mesmo é que pisa o lagar do vinho da justiça, ira de Deus Todo-Poderoso. Em seu manto sobre a coxa está escrito este nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Avistei um outro anjo, acho que até o 16. Sabe? A gente precisa, cara, a gente precisa vislumbrar isso. A gente não pode perder Jesus de vista. Ele vai voltar, e Ele vai voltar de forma gloriosa. Ele vai voltar de forma gloriosa. Então eu queria que você ficasse de pé. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, faz o Cristo vivo em mim. Faz o Cristo vivo em mim, Espírito Santo. Faz o Cristo vivo em nós, Espírito Santo.